Galera, vim trazer pra vocês aqui um vídeo diferente hoje. Como diferente? Porra, todo vídeo é diferente, então todo vídeo é claro que é diferente, pô, tem que ser diferente, não dá pra ser igual, mas enfim, o que muda é só o roteiro e vamos que vamos. É o seguinte, vamos trazer um vídeo aqui pra vocês sobre um clássico que tá na vibe aí, que tá todo mundo jogando, tá todo mundo curtindo esse clássico aí que é o God of War. O que acontece? É só não a gente que não tá jogando, né? Eu não tô jogando, porque infelizmente no momento eu sou humilde demais para poder estar jogando esse jogo. E quem sabe um dia aí a Sony, né, seja lá a Santa Mônica, resolve aí olhar nosso canal e falar assim, não, vamos, dá para dar um crédito, dá para dar um crédito. Mas enfim, enquanto isso não acontece, vamos falar aqui o que acontece. Já pararam para pensar como é que seria o God of War se ele fosse ao contrário, se ele fosse totalmente diferente do que a gente viu hoje, do que a gente conhece hoje? Como assim, Dom? Ficou louco? Não, fica aqui com a gente aqui no vídeo aqui, que vocês vão saber do que eu tô falando. Eu vou contar pra vocês aqui o que muita gente não sabe. Então, desde já, vamos puxar as correntes, vamos puxar e vem com a gente, galera. Fala galera, quem fala aqui é Dom Coutinho, seja muito bem-vindo ao Nerdigan Manchete. Galera, é o seguinte, antes de mais nada, como sempre e do costume, meu muito obrigado a todos vocês aí que estão chegando no nosso canal, que chegaram de paraquedas, estavam pesquisando outras coisas aí, de repente a gente caiu na sua lista aí vocês falam, cara, deixa eu dar uma olhada nesse louco aqui, e acabaram curtindo. Então se você chegou aqui de paraquedas, se inscreve no canal, vem fazer parte da nossa família, beleza? Ativa o sininho de notificação aí e deixa seu joinha, metralha aí de like aí. A gente é novo na plataforma, a gente é novo na área, a gente tá errando e a gente tá aprendendo. É humilde, mas eu tenho certeza que um dia a gente chega lá, galera, com a ajuda de vocês fazendo parte da nossa equipe. Porque vocês são foda. Então, meu muito obrigado a todos vocês. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Fala aí, editor. Meu editor tá tossindo, tá meio zoado. Vocês vão estar ouvindo ele meio de longe, tá, galera? Então, manda aí. Nós vai falar como seria a história de God of War, só que diferente. Exatamente, galera. Como assim diferente? Galera, vocês sabem que o God of War, ele vem de uma vibe, cara, de longa data, sabe? Ele veio puxando as histórias aí, uma seguida da outra, uma atrás da outra, né? E sempre seguindo ali o cronograma certinho. Mas você sabia que antes do God of War chegar aonde ele chegou, o diretor do jogo já pensou em ter feito diferente? O que ele vê hoje não era o que ele queria, né? Lá no começo, lá no início, galera. Mas como assim, Dom? Exatamente isso que eu tô te falando. O diretor, ele queria fazer o God of War diferente. A história, ele queria que tomasse um rumo diferente. Vocês já pararam para pensar como seria se o Zeus, no caso ali, o Zeus ele morresse logo no início de God of War, sabe ali o Kratos, ele vai passar a trajetória ali com Ares, né, tal, ele vai lutar ali com o Deus da Guerra, onde ele vai se vingar dos feitos do Deus da Guerra. Então o que acontece? Ele regaça ali, ele faz o feito que ele fez, né, com Ares, e assim, logo em seguida, ele faz o que? Ele vai atrás do Zeus. Mas aí o que acontece? Se fosse diferente, ele tivesse matado o Ares, beleza? Se ele tivesse acabado com o Ares ali logo no início e na sequência ele foi atrás dos Zeus, vocês pararam para pensar que na versão que o diretor queria era que Zeus morresse logo ali no início, entendeu? Logo ali no início. Ah, mas como assim no início? Exatamente. O que acontece? Os Zeus morrendo no início ia abrir uma brecha para que os outros deuses, sabe, de outras mitologias tomassem conhecimento que a Grécia, o mundo grego ali, tava um vazio, ia ter um núcleo, sabe? Ia ficar oco. Por que oco? Porque não tinha Deus governante. Além, né, claro, do Hércules ali, né, e todo aquele aparato de deuses ali, mas de baixo escalão. Não como Poseidon, Ares, né, Hades e, como é que fala? Muitos outros aí, né, que segue o panteão do Olimpo. Mas enfim, o que acontece? Isso iria, com a queda de Zeus, iria abrir uma brecha,
no mundo, né? Paralelamente ali, todos os deuses ia tomar conhecimento de que o Olimpo estava vazio, o trono estava sem rei, estava sem Deus. Então o que acontece? Todos esses deuses, Odin, o mundo nórdico, o Egito, sabe? Todo tipo de deuses que fazem parte aí da história, fosse tomar conhecimento e fosse fazer o que? Cair para cima para tentar governar o mundo, sabe? Como é que fala? O panteão do Olimpo ali. Então, se todos esses deuses se reunissem para poder fazer o que? Tomar o Olimpo, cara, o Kratos ele ia ter que fazer o que? Ele ia ter que armar, ele ia ter que usar da inteligência dele, das artimanhas deles de guerreiro para poder fazer o que? Fazer com que esses deuses lutassem entre si. Até porque é muita gente pro careca acertar a marretada, concorda? Era muita gente, galera. Porque assim, cara, Odin, vai, Munra, vai, Hefesto, sei lá, todos os deuses que a gente conhece aí, certo? Imagina todos esses deuses tomando conhecimento de que o Olimpo tá sem rei, sabe? Tá sem um deus deles ali. Então, se todos esses deuses aí, nórdico, Egito, mitologia X, Y, tomasse conhecimento e fosse até a Grécia para poder tomar o poder, cara, o Kratos não ia dar conta. Não ia dar conta porque, é claro, além dele ser o que ele é, que ele acabou se tornando um deus da guerra, um cara berés, um cara fez jus no nome dele, passou além em todo mundo, mas assim, é muito Deus para poder um careca, um cara só dar conta, concorda? O que você acha que ele teria que fazer? O que eu acho que ele teria que fazer? Se fosse eu, do criador do jogo. Dá uma dica aí. Não sei. Matar Zeus primeiro, para depois matar os Então, outros. não, E mas assim no os caso. outros iam ficar com medo. Não, mas assim, se ele acabou com Zeus, então isso significa que, se pela versão do diretor, como ele queria fazer, ele queria que Zeus morresse no início, para que os outros deuses, como Sete, Odin, o deus disso, deus daquilo, tomassem conhecimento e fosse tomar a Grécia. Mas nisso aí, o Kratos ia fazer o quê? Ele ia tomar conhecimento desses deuses e ele ia ver que não ia dar pra ele. Então ele ia fazer o quê? Ele iria articular e usar a sua artimanha de guerreiro para fazer com que um deus lutasse com outro, sabe? Um deus lutasse com outro. Já pensou o Hades contra o Odin? Sabe? Como posso dizer aqui, Baldur contra Poseidon, Sete contra Ares, mais ou menos. Então, digamos, imagina como é que seria esse mundo. Esse mundo seria muito caótico, galera. Então, assim, uma guerra em si seria top demais, entendeu? Porque a gente ia ver todo mundo ali, sabe, tentando fazer uma façanha. A gente ia ver diversos oponentes, diversos obstáculos, diversos monstros, cada um na sua mitologia, mas todo mundo misturado ali. Então, assim, se o Olimpo não tem Deus, não tem rei sentado no seu trono, alguém ia querer. Então o que aconteceria? Se todos os deuses lutassem entre si, o Kratos ia tirar proveito dessa situação e ele ia passar o cerol em quem tivesse sobrando e quem tivesse a altura dele. Entendeu? Por quê? É claro, o Kratos ele é um veterano de guerra, ele sabe que ele não poderia lutar com Odin e no final, dependendo de como fosse, lutar com Sete do Egito, o deus Sete no Egito, digamos assim. Por quê? Ele ia estar fraco. Ele ia estar fraco, ele ia estar debilitado e tal. Então, assim, isso seria uma brecha para o outro deus, certo? É como a gente fazer um paralelo aqui. Não adianta você pegar uma luta, né? Você tem três lutas numa única noite. Você vai ter que ganhar de 3 oponentes. Cara, você ganha o primeiro, ganha o segundo, o terceiro, sabe lá Deus se você consegue. Então, o Kratos, ele ia fazer o quê? Ele ia usar as artimanhas dele, a malandragem dele, para colocar o quê? Um deus contra o outro, para poder fazer com que eles se matem entre si. E no final das contas, ele fica ali, ele vê que os deuses estão se matando, mas ele está caminhando. Para quê? Ele passar o cerol aonde ele tivesse o patamar de estar frente a frente. Falar, não, esse aqui dá para mim e vamos chegar. Então, assim, claramente ele ia existir uma bagunça intensa. Porque se a versão do diretor seria essa, cara, Gaia, Cronos, Atlas,
todos esses titãs, eles iam estar vivos, certo? Então vocês imaginam esses titãs vivos junto com os deuses de todas as mitologias egípcia, nórdica, como é que fala? Muitas outras aí, cara, muitas outras. Então, assim, imagina como é que seria pro Kratos dar conta de tudo isso. É claro que ele ia ter, com certeza, ele ia ter o apoio dos Titãs, da Gaia, né, do Cronos, ele ia ter o apoio. Porque eu acredito que esses Titãs, eles não iam dar esse benefício, assim, não ia entregar assim de mão beijada para os outros deuses o trono de Zeus, né? Propriamente dito. Mas assim, se a versão desse diretor fosse concreta, fosse realmente isso, o God of War que a gente vê hoje não seria o que a gente está vendo hoje, né? Então seria totalmente diferente. A história teria tomado um outro rumo, né? Teria seguido por outro caminho, mas assim, optaram por fazer, né, o passo a passo, o Kratos lá no Olimpo, destruindo o Olimpo, tal, depois ele vai e se mata, do nada, de repente ele começa a já entrar de cabeça no mundo nórdico. Depois do mundo nórdico, a gente nem sabe se ele vai pro Egito, se ele, sei lá, para que fim vai levar o Kratos. Mas na versão do diretor não seria assim. Tá, galera? O diretor mesmo deu uma entrevista que ele queria fazer realmente um negócio diferente. Ele queria que Zeus fosse eliminado no início, para haver aquela guerra, aquele conflito, sabe? De guerra mesmo. Uma pegada forte. Então, assim, eu acredito que se isso tivesse levado à risca, cara, esse jogo ia ser mais longo do que ele é atualmente. Concorda? Ele ia ser mais longo do que ele é. Porque assim, o mundo de God of War, ele é muito extenso, galera. Ele é muito complexo. Então assim, não dá pra você simplesmente falar assim, vai acabar tudo numa única temporada. Não dá, porque é muita coisa pro carecão aí dar conta. Então assim, se depois que eu vi que a versão do diretor seria essa, eu fiquei pensando, falei, pô, seria top, seria diferente, né? Seria um negócio assim, a nível hard, certo? Porque é um negócio diferente. Imagina você tá ali, você vendo um deus atacando um outro, um deus passando por cima do outro, sabe? E você vê aqui quem vai sobrando, e no caso ali, quem fosse sobrando ia sobrar pra você. Ou no caso, pro Kratos. Então, ao meu ver, eu acho que seria top. Seria top. Até porque, cara, a Santa Mônica arrebenta. Se essa fosse uma versão canônica, se fosse levado em conta esse projeto, cara, Santa Mônica ia arrebentar, assim como tá arrebentando o God of War Ragnarok, como muitos outros, como os antecessores que eles fizeram, né? Então, assim, eu resolvi trazer aqui pra vocês aqui esse ícone aí, essa brecha que o diretor deu pra gente do estúdio Santa Mônica aí. E eu falei, então eu preciso falar sobre isso pra ver o que a galera acha, como seria e qual seria a reação de vocês se vocês soubessem que seria dessa forma, beleza? Então deixa aqui nos comentários aqui como seria se fosse pra você. Vocês já iriam achar legal se fosse desse jeito? Ou vocês preferem da forma que foi implementada o Kratos que a gente conhece hoje? Beleza? Então deixa aqui nos comentários que eu vou estar deixando um coraçãozinho pra vocês, beleza? Então não saia do vídeo sem deixar o joinha, se inscreve e vem fazer parte da nossa família. E cara, muito obrigado por vocês terem ficado com a gente aqui até o final do vídeo, beleza? E até a próxima, galera. Fiquem com Deus.